irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz de Cristo. Você acabou de assistir o retrato da corrupção e do sistema. Você acabou de assistir algo que, na minha concepção, não tem uma palavra melhor para descrever do que asco, imundície, podridão. Nós assistimos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. 4. Aqueles que deveriam ser os guardiões da justiça nesse país. Aqueles que deveriam lutar contra a desonestidade, contra a corrupção. Aqueles que deveriam sentir nojo do estado de corrupção que o nosso país se encontra. Sentados à mesa com um criminoso que passou 580 dias preso numa cela na Polícia Federal. Um homem que foi condenado a mais de 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Um homem que foi denunciado por corruptos e corruptores num dos maiores esquemas de corrupção do mundo na Petrobras. Mais de 6 bilhões de reais foram restituídos aos cofres da Petrobras por conta dos esquemas de corrupção que este homem esteve envolvido. Esquemas de corrupção com Odebrecht. Não conseguiu justificar bens que possuía. 4 processos em andamento. Processo sobre o Instituto Lula. Dinheiro sem origem. Dinheiro que foi usado para todo tipo de lavagem. Este homem foi condenado por juízes e promotores competentes que fizeram o seu melhor para dar a condenação justa a um homem deste. Este homem foi liberado por um desses ministros que você pega de relance logo no início do vídeo. O ministro Fachin, que trabalhou em todos os caminhos e nas brechas possíveis para tirar a autoridade da jurisdição de Curitiba, para anular as condenações, para devolver direitos políticos, para trazer esse homem de volta ao poder. Este homem está sentado à mesa de 4 magistrados que deveriam fazer a guarda da moralidade do país. Isso é o retrato mais nojento do sistema. Lula concorreu à presidência do país sem uma proposta decente. Um cara que, como em todas as vezes na vida dele, porque ele é uma pessoa com uma base intelectual baixa, é uma pessoa sem condições intelectuais profundas, jogando números ao vento, inventando quilometragens, inventando fronteiras, inventando. Pior é um povo que não tem um mínimo de massa crítica para entender o que esse cara está falando. Ser uma pessoa maligna, que vive mentindo, não é ser inteligente. O mentiroso não é inteligente. O mentiroso só sabe articular situações. Ele só sabe trabalhar para o benefício próprio. São os narcisistas perversos. Mas a gente assistir essa cena e não se revoltar, não compreender que esses caras estão debochando da nossa cara, é no mínimo ultraje. Lula voltou à cena do crime num projeto orquestrado de descondenação, restituição, concorrer à presidência e assentar a cadeira. Isso foi planejado. O Lula não voltou para ser um presidente, ele voltou para ser o articulador novamente da corrupção que estava morrendo nesse país. A corrupção estava enfraquecida, o sistema estava enfraquecido e eles precisavam tirar um cara da cadeia, do Hades, do inferno e trazer esse cara de volta para sentar na cadeira da presidência, para fortalecer de novo o sistema de corruptos, corruptores, para fortalecer de novo a imoralidade desse país. Porque os grandes, que ficaram ricos, milionários com o dinheiro do seu bolso, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro de impostos, precisavam de volta da figura que fosse articular tudo isso para o sistema se manter. Eles criaram uma fachada, as agências de marketing, propaganda, pessoas que trabalham para o mal, né? Criaram toda uma picture, toda uma tela linda de que é o pai dos pobres, ele trabalha para os pobres. Sem um plano de governo. Esse cara realmente testou a nossa inteligência de todas as formas possíveis. E foi eleito
pelo sistema. Ele foi... Só você olhar as manifestações nas ruas. Quantos de vermelho você encontra lá? Quantos estão indo brigar pelo candidato deles? Quantos? Quantos você só vê no Twitter, meia dúzia aí, esperneando, a mídia fazendo cortina de fumaça. Claro, porque não paga imposto, né? Quer receber dinheiro de corrupto na veia, escondendo o que está acontecendo no mundo. É isso, é o sistema. O sistema defende esse cara. Tem alguém na rua defendendo isso? Me fala! Quantos você vê lá fora? Você não enxerga. Esses caras, minoria, eles não existem, eles não são expressivos. Entenda uma coisa, o Lula, ele voltou. Não foi para ser presidente não, gente. Ele voltou para trazer de volta a corrupção. Ele voltou porque a corrupção precisava de um elo de novo. Tinha que ser ele. Infelizmente, a gente assistiu Fachin, que foi o cara que trouxe o Lula de volta. O cara que descondenou ele. Sentado na mesma mesa com o Gilmar Mendes, que é o cara que liberou 5 milhões de reais, que é a maior vendedora de Avon da história da Avon. Maior comissão da Avon do mundo, 5 milhões de reais. Olha só, a Avon deve assistir isso e dar muita risada. A maior vendedora de Avon da história. Estava com seu dinheiro bloqueado, Gilmar Mendes meteu uma canetada com a visita do Lula e liberou o dinheiro. Rosa Weber dando risada, Carmen Lúcia. Fala uma coisa. De verdade, você que tem um mínimo de massa crítica, você que é uma pessoa do bem, você vai acreditar que existe justiça nesse país? Você vai acreditar de verdade que existe moralidade nesse país? Se você fosse um juiz, você, na maior corte do país, você ia ter coragem de sentar com um cara com o currículo, a ficha do Lula, se você não fosse com picha dele, se você não fosse amigo dele, se você não fosse da mesma laia dele? Não ia. Por isso que a palavra diz lá, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Tá aqui, o salmista é muito sábio. Só se senta na roda dos escarnecedores e dos ímpios quem são iguais. Você não anda com quem é diferente de você, com quem tem valores diferentes de você. Você não senta numa mesa como se fossem bons amigos, dando risada, se divertindo, celebrando o retorno daquela figura nefasta, se você não for igual a ele. O sistema é nojento. O Brasil, infelizmente, vive um sistema de corrupção nojento que precisa ser quebrado. O poder emana do povo. Não são esses 11, 12, 15, 20 que estão lá trabalhando para a corrupção se manter, que mandando esse país. Esse Brasil não é deles. O Brasil é seu e meu. O Brasil não é deles. É do povo. Nós não podemos mais permitir isso. Isso tem que acabar. Isso não pode continuar. Você, meu irmão cristão, que é crente, seja qual denominação você for, qual linha você for, eu te peço, ore a Deus para que isso acabe. Clame a Deus para que isso seja destruído na nossa nação, essa maldição. Isso precisa acabar. Se você me perdoe o tom, mas eu estou revoltado. Eu assisto essa cena e eu fico revoltado. Porque é algo tão... parece um filme de terror que não tem fim. É um filme de terror com continuação infinita. Quando você fala assim, acabou, os caras trazem ele de volta, é inacreditável. É inacreditável. E conseguiram sentar ele na cadeira de novo. É um filme de terror sem fim. Só Deus pode mudar isso. Que Deus toque naqueles que têm poder para acabar com isso. Porque não dá mais. Não dá mais. Fique firme. O Brasil precisa de você, precisa de mim, precisa de pessoas que estão dispostas a lutar de verdade. O Brasil precisa daqueles que estão nas ruas. Não dá mais. Deus te abençoe. Seja valente. Um abraço.